Bom dia a todos. É uma alegria muito grande, né? A gente prestar um culto a Deus um dia que no Natal, né? Estava conversando com o pastor Greston, né? A gente comemora bastante o Natal, né? E a Páscoa também, mas assim, se não tivesse o Natal, não teria Páscoa, né? E na Páscoa veio completar toda a obra de salvação de Jesus, né? E é maravilhoso, né? A gente poder comemorar a Páscoa, vivenciar a Páscoa, né? Ter o Jesus que ressuscitou em nossos corações e vivenciar isso em todas as situações da vida, que parece que tudo acabou, está tudo assim, desmoronando, né? Não é? Qualquer coisinha a gente pensa que está tudo desmoronando, né? Eu mesmo, quando eu estava com dor aqui, né, na minha barriga, meus familiares assim, mais próximos até pensaram, ixi, né? E agora, né? Mas é maravilhoso, porque todas as situações assim, a gente experimenta o poder da presença de Deus, o poder da ressurreição das vidas. Transforma situações de morte, de tristeza, em alegria, em bênçãos, né? É para isso que Jesus veio, transformar toda a situação, a mais triste, em maiores bênçãos e alegrias da nossa vida. E é por isso que é o único que merece toda a glória, todo o louvor, porque a gente vendo esse céu maravilhoso, fala, nossa, é infinito, como é maravilhoso, né? Nosso Deus que criou todas as coisas, né? A única. Vamos cantar isso. Sim, por favor, please. A minha voz dela Só tenho. bem melhor.
Jesus disse que Ele é a ressurreição e a vida. Ele é a ressurreição e a vida. Então esse Jesus, quando habita em nossas vidas, dá vida verdadeira e ressurreta. Em todas as situações da nossa vida podemos sentir, nós falamos assim, né? Todo dia pode ser o Natal, né? Podemos dizer, todo dia podemos usufruir essa alegria, essa vitória que vem através da Páscoa de Jesus, a ressurreição de Jesus, nos dá vida, nos dá alegria. Eu estava conversando com minha mãe, tem gente que fala assim, nunca viu alguém que fala tanto da mãe como eu, né? Mas eu estava conversando com minha mãe ontem, ela orando por mim, pela igreja. Nossa, que coisa gostosa, sabe? 104 anos, lúcida, bem. Isso é vida. Vida que ela quer que todo mundo experimente. Eu até falei, né? Minha mãe está melhor que eu, né? Falei para a enfermeira. Ela está mesmo, Diego, queria você ficar no lugar que ia sair da clínica, mas realmente eu considero assim, eu quero um dia ser igual a minha mãe, uma pessoa de fé. Qualquer situação, experimentar o poder de Deus, nas situações mais difíceis, experimentar o poder da ressurreição de Jesus, que nos dá vitória em todas as causas que a gente tem na vida. Porque Ele vive. Vamos cantar essa música.
eu já falei algumas vezes, mas no dia 10 de fevereiro eu fiz cirurgia. Estava na enfermaria, do meu lado tinha um senhor, né, que tirou metade do estômago, 81 anos. E ele estava lá, feliz, cristão. E ele estava com a filha lá, a Márcia, né? O Anildo, que fez cirurgia, a Márcia que estava também cuidando do pai. Felizes. E eu também estava feliz. Eu tinha feito cirurgia, estavam os dois lá felizes. Aí as enfermeiras passavam lá e falavam, esse é o quarto da alegria. Diferença que faz quando a gente tem Jesus conosco. Né? Que coisa maravilhosa. Que ele vive. Posso crer no amanhã. Não sei o que vai acontecer. Ele também não sabia, tirou metade do estômago, ele estava fazendo cirurgia. Mas Deus é maravilhoso. Ele está vivo. E a gente tem a vida eterna junto com Jesus. Isso é a coisa maravilhosa que a gente tem. Essa esperança viva que a gente tem. Né? Então, eu queria que essa oração. Quem está? Vai subir. Pode fazer a oração para nós, por favor? Deus grandioso Pai, Senhor, agradecemos por esse dia, agradecemos pelo dia que o Senhor ressuscitou e que o Senhor está vivo, Senhor, entre nós, que mais pessoas possam entender o motivo da Páscoa, o verdadeiro significado, que o Senhor possa colocar pessoas, cristãos, para conversar com pessoas que ainda não te conheceram, Senhor. Que possamos hoje ter sair daqui mais alegres em ouvir a tua palavra. Que o Senhor possa estar conosco nesse dia, que possamos aproveitar o culto e a comunhão com os irmãos. Que o Senhor possa estar com todos nós e aqueles que não puderam vir, que o Senhor esteja com todos eles. Abençoa, Senhor, a cada um de nós, em nome de Jesus. Queria ter um momento aqui de Santa Ceia. Vou cantar o Se Confessarmos os Nossos Pecados, em preparação à Santa Ceia. Que acho que tem todo o sentido, né? Todo o significado. A Páscoa, né? A gente é um ordenamento de Jesus, né? Para que a gente lembrasse da obra da salvação dele. Vamos aí do fim, né? Vamos então cantar esse canto. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Tudo está consumado, disse Jesus. Né? Tudo foi feito por Jesus, para que a gente possa viver uma vida pura, santa diante de Deus. Né? Vamos cantar essa música, então, se confessar. Graças a Deus, né? A gente pode ser totalmente limpo de todos os pecados ao confessarmos. Confessar
Que bom, né? A gente poder estar limpo diante de Deus. Né? Santa Ceia, a gente fala, poxa, alguém, nós podemos pensar, nós somos indignos, né? De participar de uma Santa Ceia. Para que meu coração está purificado. Entregar do jeito que nós estamos ao Senhor. Né? Nós todos somos pecadores, falhos, propensos, né? A fazer coisa errada. Desde pequeno, tem criança, né? O pastor Weston tem um netinho de 1 ano, não é? Acho que é 1 ano, né? Não fez 1 ano. 2 anos já? A gente vê crianças de 1 ano, né? Fazendo rebeldias e tudo mais, não é? Nós vemos esse tipo de atitude, né? A Bia tem experiência disso, né? Cuidar dos irmãos, tudo, né? Mas, olha, mas Deus, por isso que meu irmão falou, quem que é o culpado de Jesus ser morto? Quem matou Jesus? Foram os fariseus, religiosos, né? Foram os romanos, o governo romano que matou. Ela estava lembrando disso. Se a humanidade não tivesse afastado de Deus, se eu não tivesse afastado de Deus, se eu não tivesse pecado, Jesus não necessitaria vir. Creio sim, que se uma pessoa aqui, se tivesse uma pessoa aqui na terra, Jesus viria para salvar essa pessoa. Porque Jesus deixou os 99 para correr atrás de um. Né? Esse amor de Deus, Ele não despreza. Pelo contrário, Ele está sempre do lado dos mais desprezados, humildes. Né? Se confessarmos, como é maravilhoso a gente se entregar. Eu lembro, né, quando eu tinha 18 anos, minha mãe, de novo minha mãe, orou por mim um dia antes, e eu entreguei minha vida a Jesus. Foi a coisa mais importante da minha vida, entregar a Jesus. O pão da vida, a gente experimentar uma vez, nunca mais queremos nos satisfazer outros pães desse mundo. E agradecer porque o sangue de Jesus purifica todos os pecados. Jesus ordenou a Santa Ceia para que nós lembrássemos da sua obra. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado e Jesus é o pão da vida. E a última ceia, né? Jesus teve com os discípulos, né? Isso é para lembrar um dia que teremos a ceia lá no céu também. Perfeito. Se o pessoal, né, gosta tanto da Disney, né? Nós admiramos. Imagina só Jesus preparando a Santa Ceia, seus anjos, né? Para nós, não é? É maravilhoso esse dia. Então, Jesus convida a todos. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos. Eu vos aliviarei. Não importa se está não conhece, nunca conheceu Jesus, ou aquelas pessoas que já conhecem há muito tempo. Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos. Eu vos aliviarei. Jesus nos dá essa palavra para a gente. Né? Então, nós somos pecadores, mas ao recebermos Jesus em nossos corações, nos tornamos santos. É um milagre. Né? A gente se torna santo, graças a Jesus que é santo. O único que é bom é Jesus. Não tem outra pessoa boa assim. Mas quando Jesus habita em nossos corações, a gente também se torna bom graças a Jesus que habita em nós.
E vai se tornando, porque todo dia é uma luta, né? Todo dia a gente se tornou santo, mas também tem uma realidade, a gente vai se tornando, Deus vai moldando a gente, não é? E aí, ela diz assim, o corpo de Jesus foi dado por nós. Ele é o Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado. Ele é santo, né? Ele precisava ser Jesus. É o único que poderia salvar toda a humanidade, porque ele é santo. E ele é o sacrifício, uma vez por todas, por nós. Não precisamos ficar sacrificando ovelhas como os judeus faziam. Jesus é a única vez, ele deu a sua vida para que nós fôssemos totalmente purificados dos nossos pecados, né? E a gente, se Jesus fez a obra, está consumado, o que precisa? É o arrependimento, né? Nós nos arrependemos dos nossos pecados, assim como Pedro fez, arrependido, buscou a Deus de todo o coração, né? Vamos fazer a oração dominical? Vamos fazer a oração dominical, que Deus sabe cor. Vamos então acompanhar a oração dominical. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Vamos fazer a oração de consagração dos elementos. Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, que deste em amor teu único Filho, Jesus Cristo, para sofrer a morte da cruz para a nossa redenção, e pelo seu sacrifício oferecido uma vez por todas, providenciou a plena, perfeita e suficiente expiação pelos pecados do mundo inteiro. Nós nos achegamos à tua mesa em obediência ao teu Filho, Jesus Cristo, que no seu santo Evangelho ordenou que continuássemos um memorial perpétuo da sua morte até que ele volte. Ouve-nos, ó Pai misericordioso. Pedimos humildemente que, ao recebermos esse pão e esse cálice, em memória da sua paixão e morte, possamos ser participantes seu do abençoadíssimo corpo e sangue. Então, eu queria pedir para o pastor Leston distribuir os elementos para nós, por favor. Na noite em que foi traído, Jesus tomou o pão e, tendo dado graças, ele o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: peguem e comam. Isto é o meu corpo que é entregue em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de cear, tomou o cálice e, tendo dado graças, ele deu a eles, dizendo: bebam dele todos vocês, pois esse é o meu sangue do Novo Testamento, que é derramado por vocês e por muitos, para a remissão dos pecados. Cada vez que vocês beberem desse cálice, façam isso em memória de mim. Que interessante, né? Em memória de mim. Para lembrar de Jesus Cristo. Lembra que na crucificação tinha 2 ladrões, né? Um falou assim: se tu és filho de Deus, desce da cruz e livra a gente também. Ele estava pensando em si mesmo, um dos ladrões. Outro ladrão falou assim, ele reconhecia que ele merecia estar na cruz. Jesus não tinha feito nada de errado, nada. Ele tinha feito tudo de errado. Ele merecia estar na cruz, merecia ir para o inferno. E aquele ladrão olhou para Jesus e falou: lembra-te de mim quando fores ao paraíso. Aí Jesus foi responder:
hoje estarás comigo no paraíso. Então, lembrar de Jesus. Aqui, Jesus fala, façam isso para lembrar de Jesus. Quantas pessoas estão lembrando de Jesus nesse momento da Páscoa? Né? Vamos tomar pão. O corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi dado a seu favor, conserve a sua alma e seu corpo para a vida eterna. Pegue e coma em memória de haver Cristo morrido por você. Alimente-se dele em seu coração pela fé e com ações de graça. O sangue de nosso Senhor Jesus Cristo foi derramado em seu favor. Conserve a sua alma e seu corpo para a vida eterna. Beba desse cálice em memória de haver sido derramado o sangue de Cristo a seu favor e seja agradecido. Nós cantamos, né? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, nos purificar de toda injustiça. E diz, e também todos que estáis cansados e oprimidos, vinde a mim e eu vos aliviarei. Quando a gente está cansado, oprimido, podemos entregar a Ele. E a gente vê tanta injustiça nesse mundo, tantas coisas. Ontem mesmo estava conversando, né? Pessoas injustiçadas, tantas coisas que acontecem, mas Deus é justo, Deus é fiel, Ele guarda, Ele está sempre do lado daquelas pessoas que o buscam, daqueles que querem estar seguros. Pedir para o Senhor Deus. Senhor Deus, nosso Pai, nós agradecemos, Senhor, pela Tua presença, pelo Teu grande amor para com as nossas vidas, agradecendo por esse momento que nós celebramos o sacrifício que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, por isso que nós temos vida. Somos gratos, Senhor, porque o Senhor começou uma boa obra nos nossos corações, e eu sei que o Senhor vai aperfeiçoar até aquele dia glorioso. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Vamos cantar mais uma música? Maranata, antes da palavra, vamos cantar uma música Maranata. Tu és a minha luz, a minha salvação. A Maranata significa, ora vem Senhor Jesus. A gente vê nesse mundo, né, cada vez uma condição complicada, né? Sabe? As pessoas se distanciando. Ontem mesmo a gente estava conversando, a gente precisa encontrar mais os irmãos, né? E também foi um momento também do feriado, encontrar com a família, foi muito gostoso, né? Estar em família. Então, o mundo está cada vez assim complicado. Mas Jesus veio para nos unir. Mas unir não só aqui, começar aqui na terra, para que dure eternamente a nossa união. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vamos cantar essa música.
Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás no céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus.
Pastor Leston, ele veio aí, São José, ele tem vindo assim para estar conosco, uma alegria, né, grande, né, estar junto. Semana passada fomos para Mogi, passamos um tempo gostoso, comemos picanha, né? O sabor é de picanha. Eu pensei, né? Estava gostoso, né? Delicioso. Era assim, mas ó, uma delícia, né? Tá. E outras comidas gostosas que eu não vou falar, porque, né? Tinha muita coisa boa. E também banana, né? Que a gente colheu lá, banana, pensei que era banana pão, era prata, né? Mas estava muito bom, estava muito bom. E graças a Deus, né? Que a gente tem esses momentos, né? Deus proporciona momentos maravilhosos, né? Como a comida, a gente, amigos, e o melhor de tudo. Tem pessoa que fala assim, né? Como é que foi o final de semana? Ah, foi tudo bem, tirando as pessoas. Caramba, o que é isso, né? Não. As pessoas que fazem toda a diferença, né? Quando essa amizade verdadeira, né? Que dura para sempre, a amizade eterna. Isso que vale na vida, né? E graças a Deus a gente, né? Com o Clésio, a gente tem amizade quase de 30 anos, né? Estamos aí, desde quando os filhos eram pequenininhos, né? E nós agradecemos, né? Que a presença dele, que Deus possa abençoar a palavra. Vamos colocar em pé e vamos fazer essa leitura. Quando ouvi, caí a seus pés como morto, porém ele sobre minha mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Podem sentar? Esse aqui, quando João estava lá na ilha de Patmos, ele recebe isso. Quando ele vê Jesus, ele cai, ele se prostra, né? E aí Jesus coloca a mão dizendo: não temas, sou eu estive morto, mas agora eu estou vivo pelos séculos dos séculos. Amados, há algumas lições da ressurreição de Cristo, né? Primeiro é a vitória sobre o último inimigo. A ressurreição de Cristo foi o que coroou a vitória total do seu ministério terreno com a derrota da morte. Agora você pergunta: o que é morte? Morte é separação. Existe a morte física, nós separamos, né? Enterra nosso corpo, vira a pó, e a alma ou vai a Deus ou vai para o outro lugar. Mas tem a morte espiritual. São 3 tipos de morte: a morte física e a morte espiritual. A Bíblia fala que nós estamos mortos dos nossos delitos e pecados, e Ele nos deu vida. Sabe essa morte espiritual? Você já conversou com o morto? Você pode falar, ele responde que uma pessoa morta espiritualmente, ela não vai responder aquilo que Deus está falando. Para ela, tanto faz. Você pode falar de Jesus, você pode falar, mas ela está morta. Ela não vai ter nenhuma reação àquilo que Deus está falando. Por isso que Deus tem que dar vida. E a terceira morte é a morte eterna. E lá a gente vê lá aquela palavra do rico e do Lázaro, né? Há entre vós um grande abismo, de maneira que os que
querem passar daqui para vós, não podem, nem os de lá passar para cá. Há um abismo. É a morte eterna, isso quer dizer, quando a pessoa morre eternamente, ela vai viver longe de Deus pela eternidade. Mas Jesus veio para dar vida espiritual a todo aquele que nele crê, pela remissão dos pecados, como nós já cantamos, o pastor já falou, e pela vitória sobre a morte. Lá em 1 Coríntios 15, 26 diz: o único inimigo a ser vencido é a morte. Hoje, nós comemoramos a ressurreição de Cristo, e nós podemos dizer que o dia em que a morte morreu, Jesus está vivo, ele venceu a morte. Então disse Jesus a João na ilha de Patmos: estive morto e eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Aleluia. Amados, eu quero dizer que a construção da nossa fé repousa com segurança sobre dois pilares. Primeiro, a morte de Cristo na cruz do Calvário. Segundo, a ressurreição de Cristo. Dois temas fundamentais da pregação da igreja apostólica. É como diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé, e ainda permanecei nos vossos pecados. Isto é, se Cristo não houvesse ressuscitado, proclamar, pregar, aquilo que nós estamos fazendo hoje aqui, anunciar a Cristo, seria uma tarefa inútil. Como inútil seria crer nele. E se crêssemos nele, a nossa condição seria de extrema miséria. Por quê? Permaneceríamos ainda dos nossos pecados, e sem esperança e sem Deus. Porque a nossa salvação depende de um lado daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, de maneira perfeita, completa, para remir-nos do poder do pecado. Por outro lado, o poder justificador da sua ressurreição. A eficácia da morte de Cristo na cruz estava vinculada ao grande evento que deveria ocorrer 3 dias depois, a ressurreição. Então, na ressurreição, vencido o grande inimigo, a morte. E Jesus fala: quem crê em mim, passou da morte para a vida. Crês tu? Ele fala. Você crê? Nem todo mundo, né? Eu fiquei pensando a respeito dessa mensagem, que existem vários tipos de coração, né? Fala do terreno. 75% não, é verdade, isso aí é tudo bem. Mas 75% se perde. Somente 25% é um bom terreno. E que nesta manhã possa ser um bom terreno, possa germinar e produzir frutos. Crês tu? A segunda lição é a transformação dos apóstolos. 3 dias depois, Jesus apareceu vitorioso sobre a morte. Lá em Atos 1, de 3 a 11, Cristo ressuscitado, ele apareceu a muitos discípulos ao longo de 40 dias. Durante esse tempo, ele ensinou os discípulos, preparou-os para a sua grande missão, pregar o Evangelho a todos os povos. Vamos refletir um pouco. Logo após a crucificação de Cristo, o clima que envolveu os discípulos de Cristo foi de extremo quê? Frustração, derrota, abatimento, medo, desesperança. Sabe por quê? Alguns se dispunham a voltar à sua antiga profissão, como está lá em João 21. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro, vou voltar à minha profissão. Outros regressavam desiludidos às suas aldeias, lá no caminho de Emaús, que está lá em Lucas 24. E lá em João 20 diz assim: outros ainda se reuniam, mas de portas fechadas, com medo dos fariseus. Mas uma semana depois, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos, ali com as portas trancadas, e Tomé estava com eles. Olha a transformação dos discípulos. A partir, porém, do encontro com Cristo ressuscitado,
e da experiência do Pentecostes, que ocorreu algumas semanas depois, aqueles homens passaram por uma transformação revolucionária. Ameaças, perseguições, prisões ou mesmo a morte, nada podia detê-los, intimidá-los, desanimá-los. Nada continha a paixão com que proclamava a salvação em Cristo Jesus. Lá em Atos 17 diz: aquele que transtornaram o mundo chegaram até aqui. Eu quero dizer, amados, que o Deus vivo faz pelo homem, e o Deus da ressurreição faz no homem. Ele transforma, muda. O que mais as pessoas desejam é o Deus vivo, mas não há transformação de vida, não há metanoia, no grego, mudança de mente, não há. Por quê? O povo israelita morreram no deserto, conheciam os milagres, era o Deus vivo fazendo milagres. Eu vejo quando eu estava assistindo aquele Chosen, né? E ali Mateus, que entrega Jesus, não foi Mateus, vocês concordaram? Quem que entregou Jesus? Judas, foi? E o que fala lá? Por que ele entregou? Porque o coração dele, apesar dele ter visto todos os milagres, muitos milagres de Cristo, presenciado o poder, a ressurreição de mortos, né? Coxos, cegos, mas o coração dele estava em outro lugar. Ele não teve o encontro com esse Cristo. E o povo israelita morreram no deserto, conhecia os milagres. Você já teve um encontro com o Deus da ressurreição? Pode ver que o que mais fascina o povo, isso aí é a história da religião, é a parte mágica. Vem que aqui vai acontecer isso, olha, aconteceu aqui. E aí há todo um circo montado para atrair as pessoas. O povo gosta disso. Mas quando fala, você precisa largar do teu pecado, você precisa se arrepender, não querem. Eu tenho alguém do meu coração, da minha família, teve exemplo, conhecia, e aí cheguei aí, sua vida está de mal a pior. Ele fala assim, mas eu gosto disso. Então fica. Entendeu como que é? Então depende. Porque a pessoa gosta, eu sou religioso, eu gosto de ir lá, mas não quer transformação. Você já teve experiência com o Cristo ressurreto? Porque ela é pessoal. A minha filha teve que tomar uma decisão por Cristo. O meu filho também. E vamos levar a Laurinha a ter um encontro com Cristo, é pessoal. Jesus quer ter essa experiência com você hoje. Quem não teve uma experiência com Cristo ressurreto, que venceu a morte. Por quê? Porque Ele te ama. O senhor está falando, por que Jesus veio morrer na cruz? Por amor. A gente não entende isso. Ele quer ser o seu Senhor e Salvador. Agora eu pergunto, você quer? Aí a decisão é muito pessoal. Eu quero. É como aquele ladrão da cruz, né? Um fala assim, se tu é isso, tal, sai daí, salva a gente, né? O outro não. Eu reconheço que você não é para estar aí. Era eu mereço. Mas lembra de mim quando entrares no paraíso. Hoje mesmo você vai estar comigo. Terceira lição. Cristo intercede por nós. A ascensão de Jesus marcou o fim do seu ministério na terra. Então Jesus subiu ao céu para estar junto ao Pai e intercede por nós. Mas Ele não nos deixou sozinhos. Ele enviou o Espírito Santo para estar conosco para sempre. Lá em Romanos 8 diz, 34.
é Cristo Jesus quem morreu, ou antes ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Amados, quero dizer que há alguém maior do que a fonte dos nossos temores, desânimos, muitos pensando em desistir de tudo, muitos pensando em voltar à velha vida, como aconteceu com os discípulos, mas Jesus intercede por nós. Porque está batido a minha alma? Porque perturbas dentro de mim? Espera pelo Senhor. Jesus fala: vem a mim todos estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. É Cristo Jesus quem morreu, ou antes ressuscitou, o qual está à direita de Deus e intercede por nós, por mim e por você. E eu acho assim que nós somos privilegiados, diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Muitas vezes porque a gente não sabe orar como convém. Nós temos intercessores. Então a primeira lição que nós vimos é a vitória sobre o último inimigo. A morte foi vencida por Cristo porque Ele ressuscitou. Porque Ele vive, o que nós cantamos? Posso crer no amanhã. Segunda foi a transformação dos apóstolos. A partir desse encontro com Cristo ressurreto, eles mudaram. Enfrentaram todas as dificuldades de uma outra maneira, não fugiram, não ficaram com medo, não ficaram atemorizados, mas continuaram a proclamar esse encontro com Cristo ressurreto. E nós falamos que muitos gostam de Deus vivo, não do Deus ressurreto. E nada continha paixão com que proclamava a salvação em Cristo Jesus. Terceiro, Cristo vive e intercede por você e por mim. E que isso possa nos fortalecer a nossa fé nele. Muita gente prega, que não é Páscoa. Não, vamos falar o que é Páscoa. Porque tudo aquilo que é mentira cai por terra quando a gente fala a verdade. Eu tenho falado que as pessoas é mais fácil crer numa mentira do que numa verdade. Eu também falo que quando Deus fala, o diabo cochicha. Não, deixa para depois, hoje não é dia. Né? Toma uma decisão hoje por Cristo, esse Cristo ressurreto, porque Ele pagou um alto preço por mim e por você, e Ele te ama. Você quer? Aceita Ele como seu único e suficiente Salvador. Que Deus nos abençoe. Pastor Luiz. Deus, Jesus intercede por nós, né? Jesus intercede por cada um de nós. Ele entende as nossas dores porque Ele passou tudo que nós passamos. Eu, ultimamente, de um mês para cá, quando eu vou visitar minha mãe assim, eu peço para ela interceder por mim, orar por mim. E ela faz uma oração como ela fazia antes. Que coisa maravilhosa. Gostoso, né? Saber que a mãe está intercedendo por mim. Olha, eu vou dizer uma coisa. Quando eu passei mal, eu senti na pele a intercessão dos irmãos. Eu não sabia o que era isso, mas eu senti na pele as orações das pessoas, né? Intercedendo. Intercessão. Nossa, como é, sabe, é bom saber que esse Jesus que é perfeito está intercedendo, orando por cada um de nós, para que a gente possa, torcendo por cada um de nós, né? Para que a gente se achegue a Ele. Vamos orar. Deus, nós te agradecemos porque o Senhor é maravilhoso para conosco. O Senhor sempre estende a mão e todas as coisas existem por amor a nós. Obrigado mesmo
pelas bênçãos, por tudo que o Senhor faz por nós. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor completou a obra da salvação, derramando o seu sangue precioso para tomar todos os nossos pecados, nossas dores, e também ressuscitou para que nós possamos ter uma vida vitoriosa nesse mundo e eternamente. Obrigado mesmo pelas obras da salvação completa no Natal, completado na Páscoa. Obrigado mesmo pela ressurreição e pelo Jesus ressurreto habitando em nossos corações. Agradecemos, oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos ficar em pé e vamos cantar a última música da bênção. Vamos recebemos a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, agora e para todos sempre. Amém. Pode se sentar. Alguém quer compartilhar alguma coisa? Eu já compartilhei um monte de coisa aqui. O pastor compartilhou também.